boa noite a todos. Aqui vamos, boa noite, tudo bem? Aqui já como temos hoje um evento muito especial, também não vou atrasar muito, 7h30 em ponto. Boa noite a todos. Temos mais uma reunião hoje, mais uma live da série Pontes Culturais. A ideia dessa live é sempre trazer uma pessoa que pode contar como construir pontes entre culturas. Como o nosso canal é sobre a inteligência cultural, a ideia é aqui falar sobre pontes, para construir pontes de entendimento mútuo e compreensão entre outras culturas. E hoje eu tenho grande honra de ter como convidado Felipe Sandin, carioca, pai de menina, celebrante bilíngue de casamentos, mas não somente bilíngue, acho que também dá para em português, não é, Felipe? Felipe é formado em filosofia. Já faz 7 anos que ele também participa no voluntariado e está relacionado com comunicação na organização Toastmasters Brasil. Trabalha numa empresa multinacional, também em vendas hoje em dia. Então, tem muitas histórias para contar, muitas anedotas, muitos casos de sucesso também internacional. E hoje falaremos sobre voluntariado como uma maneira de construir pontes. Será um grande prazer e muito obrigada, Felipe, por aceitar esse convite. Tudo bem? Como você está? Tudo ótimo, Angelina. Obrigado você pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. E vamos lá, porque tem muita história para contar mesmo. Com certeza, tenho certeza. Mais uma vez, muito obrigada por aceitar. Felipe, nós conversamos, já nos conhecemos um pouco assim, e nós conversamos algum tempo atrás. Eu fiquei sabendo que você também tem muitas histórias internacionais. Você viveu também em outros países, até um deles são os Estados Unidos, né? Você ficou lá 2 anos e meio, parece. E queria começar com, assim, pegando esse gancho, assim, como um brasileiro que morou há alguns anos nos Estados Unidos. Como foi essa experiência para você? Verdade, Angelina. Eu tive uma experiência vivendo nos Estados Unidos, mais especificamente em Los Angeles, no estado da Califórnia, por exatos 2 anos e meio, ou seja, um tempo prolongado, não tanto quanto você está vivendo no Brasil, mas bastante tempo para que uma pessoa possa absorver um pouco da cultura local, entender as diferenças, colocar a sua própria cultura em perspectiva, ganhar uma fluência considerável no idioma, ainda que eu tenha conhecido pessoas que estavam lá já há 5 anos e mal falavam inglês, mas isso é outro tópico. E foi muito enriquecedor, porque eu fui num momento de vida com 20 e poucos anos, quase 30 anos, ou seja, já tinha uma relativa maturidade e eu tive que trabalhar, né, para me sustentar lá, apesar de eu ter ido como estudante, estudei inglês lá durante todo o tempo que eu estava, Uhum. então desenvolvi bem essa habilidade, mas também tive a oportunidade de trabalhar na própria escola que eu estudei, que é a única maneira que um imigrante, né? Alguém com visto de estudante nos Estados Unidos pode trabalhar legalmente, ou seja, na instituição que a pessoa estuda. E isso mudou minha vida de maneira considerável, né? Em vários aspectos. Aí são várias camadas para poder comentar. Opa, e qual foi a... Porque sempre me interessei muito pelos impactos, primeiros impactos. Qual foi o seu primeiro impacto ao emigrar assim por esse tempo? Foi positivo, negativo, assim? Porque com certeza você sofreu esse choque cultural. Então eu fico muito curiosa das suas primeiras impressões. Tem uma coisa engraçada que eu guardei com muito carinho dentro de mim, mas foi uma sensação estranha. Eu já tinha visitado os Estados Unidos antes, mas dessa vez que eu estava morando lá, eu estava numa esquina onde tinha um fast food e um liquor store. E aí eu Uhum. estava com 2 locais, né? Um era o meu
cunhado americano, ainda é meu cunhado, e um amigo dele. E eu estava naquela situação, a gente estava comprando uma cerveja na Liquor Store, e eu vendo os carros passarem. Aí eu comentei, eu já tinha um inglês funcional, assim, comentei para esse amigo do meu cunhado, falei, cara, parece que eu estou num filme. Aí ele virou para mim e disse assim, para mim não tem nem um pouco a cara de filme. Então a gente está tão acostumado com o cinema americano, com a cultura americana, as lojas com nome inglês, termos em inglês que a gente já absorveu no nosso linguajar. A imagem, né, a imagética de toda a sociedade americana, dos subúrbios, dos guetos, ou de Nova York, ou do glamour de Los Angeles, Beverly Hills, a gente está muito familiarizado com isso. Então parecia que eu estava numa cena de filme. Só que aquela era a vida cotidiana como ela era e não tinha nada realmente De filme. que me propusesse que aquilo era uma cena armada. Então, Ai, que interessante. mas sim, toda essa pseudo-familiaridade com a cultura americana, ela vai pouco a pouco sendo desconstruída quando você tem que se comunicar, quando você tem que resolver alguma coisa burocrática, quando você conhece pessoas novas e se comporta, né, com a naturalidade de um brasileiro e a pessoa não te dá a resposta que um brasileiro te dá, né? Então você começa a se sentir desconfortável e fora de lugar dentro desse filme. Entendi. Então, como você mesmo comentou num vídeo que você gravou, ao fazer casamento também, assim, ao fazer no intervalo, claro, sobre essa diferença entre a cultura manga e coco, né? E o Sim, brasileiro é acostumado com essa calorosidade, com assim, eu, por exemplo, me senti muito bem acolhida no Brasil. Eu gosto muito, até dá para perceber, 9 anos vivendo no Brasil, é ao necessário nove. gostar pelo menos 9 anos. Eu gosto muito, me sinto bem. E eu adoro essa receptividade, essa calorosidade do povo brasileiro. Sempre, por exemplo, desde o início, quando precisei encontrar algum lugar na rua e parava uma pessoa, sempre a pessoa tentava, mesmo não sabendo onde, ela pelo menos perguntou a outra pessoa, assim tentou Sim. ajudar. Então, eu acho que isso é muito nítido, muito visível no povo brasileiro. Então, eu gostei muito. E imagino que você, com essa cultura, saindo dessa cultura, assim, de tentar ajudar sempre, mesmo não sabendo, tentando descobrir para ajudar ao próximo, e emigrando para Estados Unidos, onde a cultura mais conhecida é mais de coco, né? Então, essa casca dura, para quebrar essa casca é necessário um pouco uso de força. Então, imagino que também foi um pouco difícil para você nesse momento, no primeiro momento. É difícil. Esse primeiro contato, né, com estranhos tem uma característica, pelo menos na Califórnia, né? Não sei se isso é um padrão americano. Uma característica de pergunta que eles fazem assim que ele te conhece, que para o brasileiro é desrespeitoso, né? É muito comum, não é regra, mas é muito comum uma pessoa acabar de conhecer e te perguntar, what do you do? E aí, ou seja, ele quer saber o que você faz da vida. É, Ou seja, o que você faz profissionalmente da vida. E isso, dentro da cultura americana, já informa muitas coisas, né? E aqui no Brasil pode, não necessariamente, mas pode soar desrespeitoso você, nos primeiros minutos de conversa, se dirigir à pessoa e fazer uma pergunta dessa natureza, né? Então, isso é um impacto e dependendo da sua resposta, você também pode receber um tratamento ou outro, né? Não exatamente. vou entrar na questão. Isso, Imagina, eu também, como polonesa, se alguém me perguntar, eu também, de repente não vale a pena falar comigo, se de repente, dependendo do exato. meu trabalho, sim. Então eu também teria essa interpretação dessa pergunta, assim, mas é Causa uma muito grande. estranheza. Causa muito estranheza. Tipo, o que isso importa? Eu acabei de saber o seu nome, né? Exatamente. Não, Então, só tem grandes diferenças, realmente. Mas aqui eu fiquei curiosa porque, assim, hoje não é o tema principal, assim, claro, da nossa live, essa, mas eu fiquei curiosa porque sempre esse primeiro momento, primeiro choque, de culturas, eu sempre gosto de perguntar.
Mas assim, passando um pouco mais para o nosso tema da nossa conversa de hoje, construindo pontes através do voluntariado, porque também eu sei que você teve uma experiência incrível, até depois vamos convidar a todas as pessoas que assistem essa live para também participar numa organização voluntária, Gram Vicas, que assim você participou, na Índia. E me conta, porque eu fico super curiosa como a pessoa pode, assim, primeiramente, como foi a sua experiência, sim? Como você chegou a conhecer essa organização, como ficou? Eu fico super curiosa. Então, por favor, compartilhe mais detalhes sobre essa aventura na Índia, sobre todo o preparativos para isso, treinamentos, assim, eu fico muito curiosa. Eu vim com uma bata justamente em homenagem ao tema. Eu até queria Assim, comentar que fica diferente. eu já tenho um cara de indiano, né? Alguns brasileiros me confundem na rua. Você é brasileiro? Mas e lá na Índia eu me senti numa reunião de família, né? Eu sempre falo Nossa. isso. E nas cerimônias é tão evidente isso, né? Os meus traços físicos, que nas cerimônias que eu realizo de casamento, eu acabo usando isso como um quebra-gelo no início. Eu falo, olha, eu tô aqui, eu não sou um guru indiano, eu sou um Não contador de sou. histórias, apesar Muito de eu não usar bata legal. nas celebrações. Mas essa história do voluntariado na Índia, ela se deu a partir do meu trabalho na IBM. Eu estou trabalhando na IBM há 11 anos, como você iniciou a chamada na, no departamento de vendas hoje em dia, mas a IBM, acredito que ainda tem, mas seguramente não nos moldes do programa que eu participei. Ela tem um programa de cidadania corporativa, ou tinha um programa de cidadania corporativa, que funcionou por um pouco mais de 10 anos, onde eles reuniam empregados de todo mundo, ou seja, equipes de 8 a 15 pessoas, e despachavam esse pessoal para um país diferente de todos eles. Então, a IBM, sendo uma empresa multinacional, com quase 500 mil de empregados ao redor do mundo, e tendo uma robustez, uma presença bem robusta em todos os países, ela tem como objetivo desse programa, né, construir, desenvolver líderes, né, que consigam exercer essa liderança dentro de equipes multiculturais, equipes diversas, principalmente em empresas de tecnologia, né, que tem empregados de inúmeros países colaborando no mesmo time. Então, isso é muito importante para a empresa. Ou seja, desenvolver essa liderança, esse pipeline de liderança, exercitar, né, a presença da própria empresa nesses países, geralmente eram países em desenvolvimento, então tinham programas na Índia, tinham programas no Brasil, tinham programas na China, tinham programas em vários países da África, e por aí vai. Então, um programa que durou 10 anos nesse modelo, reunindo equipes e despachando essas equipes para países diferentes da origem de cada membro deles. O terceiro pilar, né, objetivo do programa, era impactar socialmente, né, essas organizações que já tinham uma presença relevante nas suas localidades. Então, existia uma seleção extremamente acirrada, como eu falei, quase 500 mil de empregados, muita gente quer participar de um programa dessa natureza, e você precisava do endosso do seu gerente, e assim eu fui. Né? Você indica lá o continente da sua preferência, me inscrevi, passei, e eu participei do 40º grupo que foi para a Índia. Então, no meu grupo, tinham 12 pessoas, sendo 2 brasileiros, 2 canadenses, né, uma mulher e um homem, uma americana, um chileno, uma mexicana, uma francesa, um vietnamita, uma mulher da Hungria, e acredito que seja isso. Bem, reúne-se, você passa no programa, reúne esse grupo, e essa equipe passa por um treinamento de 3 meses antes de viajar para o local de destino. Então, durante 3 meses, a gente participa de inúmeras dinâmicas que têm como objetivo, entre outros temas como a sua segurança no local,
como tirar o visto, mas o principal foco do treinamento era justamente colaborar num ambiente multicultural, num ambiente diverso. E aí você só descobre o que você vai fazer lá uma semana antes de você viajar. Opa, Ainda tem esse quanta friozinho na incerteza! barriga. Exatamente. É um programa muito interessante. Depois da minha turma, houveram outras 2 turmas e eles pararam com esse modelo. Aí veio a pandemia e eu fui em 2018, outubro, setembro de 2018. E hoje em dia eu acredito que eles estão com o mesmo programa, mas em moldes diferentes. Ai, que interessante. E conta um pouco sobre já, assim, antes de a sua experiência lá na Índia, mas como foi esse treinamento? 3 meses de treinamento e como funcionou? Foi diariamente? Foi online? Como funcionou esse treinamento de 3 meses? Eram mais ou menos 4 horas semanais durante 3 meses. Como eu falei, várias dinâmicas em grupo, então partia desde você se apresentar, quanto tempo de empresa, qual era a sua função, quais são os seus hobbies. Então o grupo começava a quebrar o gelo, a conhecer um ao outro, até porque essas 12 pessoas que viajaram, elas foram subdivididas em 4 grupos de 3, e você somente só vai descobrir qual subgrupo você vai fazer parte uma semana antes, assim, quando você sabe qual o projeto que você vai estar envolvido. Então, dinâmicas de grupo para as pessoas se conhecerem. Como eu falei, a gente também tratava de temas burocráticos, como segurança e visto. E o programa, as dinâmicas que eram mais focadas na multiculturalidade, tinha como premissa que, por mais que você vá para um país muito diferente do seu, onde você possa perceber como um destino exótico, muitas vezes o teu maior desafio não está com a cultura local, em se relacionar e conseguir produzir com a diversidade que tem do próprio grupo de benistas. Ou seja, é mais difícil, e aí eu tenho exemplos para disso, é mais difícil você encontrar entendimento dentro do grupo, né, que faz parte da sua empresa, do que se adaptar com a cultura local durante um mês. Então, os treinamentos tinham muito essa dinâmica da gente entender sobre os aspectos da diversidade cultural. Isso foi muito enriquecedor para mim também. Opa, e esse treinamento também focou um pouco nisso? Ou porque você comentou que o treinamento foi focado também nas competências multiculturais, mas também ele abordou essas diferenças culturais dentro do grupo ou focou mais na questão da cultura indiana? Ambas as coisas. Por exemplo, a gente usou uma ferramenta, se não me falha a memória, chama-se Cultural Compass. Ou seja, ali você conseguia identificar perfis de comportamento de cada cultura. Então existia lá um modelinho do que seria a compreensão da cultura brasileira, né? Como é que é a estrutura de poder no Brasil? Como é que são as relações profissionais no Brasil? O Brasil é mais importante você ir direto ao ponto ou você criar uma conexão pessoal antes? Então existiam vários perfis, né, elementos, né, comportamentais de cada cultura. E existia ali o modelo do Brasil, o modelo da Índia, o modelo da França, o modelo da Polônia. E aí você criava o seu próprio perfil, né? Você indicava lá na bússola se você estava mais para o norte, para o sul, para o nordeste, para o sudeste, de acordo com o modelo de mensuração da ferramenta. E você comparava como era a sua personalidade com a sua própria cultura e com a cultura dos demais. Tanto do país que você estava para viajar, quanto comparando com os membros do grupo que você está fazendo parte. A partir daí, você já consegue se divertir bastante, percebendo que você pode não ser tão brasileiro assim, ou que você você pode ter mais similaridade com o estrangeiro do que com o próprio vizinho. E no seu caso, você ficou surpreendido, surpreso dos resultados? Apesar da cara de eu acho que eu sou bem brasileiro.
Mas que interessante, que interessante. Então, vocês tiveram essa comparação também. Você já ouviu o ditado: trate os outros como você gostaria de ser tratado? E se eu te dissesse que no mundo globalizado de hoje, esse conselho está ultrapassado? A chave para o sucesso não é tratar os outros como você gostaria de ser tratado, mas como eles gostariam de ser tratados. Isso levanta duas grandes questões. Primeira, sabemos realmente como o outro gostaria de ser tratado? E a segunda, mais importante, temos o repertório mental e comportamental para adaptar nossas ações? Eu sou Angelina Bejgrowicz, polonesa apaixonada por culturas e negócios internacionais. Vivi em 4 países: Polônia, Portugal, Alemanha e agora no Brasil. E minha jornada me mostrou que navegar entre culturas exige muito mais do que boa vontade. Exige inteligência cultural. Foi por isso que escrevi esse livro, Inteligência Cultural, desenvolvendo competências globais para o sucesso internacional. Neste livro, compartilho ferramentas práticas, como o triângulo cultural, estratégias para negociações interculturais e análises de 5 potências globais: Alemanha, Estados Unidos, Rússia, Brasil e China. Você vai descobrir como entender, se conectar e prosperar em diferentes contextos culturais, seja em negócios ou na vida pessoal. Seja um líder global mais eficaz e empático. Adquira agora inteligência cultural e transforme a forma como você interage com o mundo. O futuro do sucesso internacional começa com você. Clique no link abaixo e garanta o seu exemplar. Você mencionou sobre bússola, né? Sobre compass, Culture Compass. Também tem tem livro da Erin Meyer, ela fala sobre The Culture Map também. Então, um conceito Legal. parecido aqui um pouco. Ela também divide em várias dimensões. Por exemplo, se você é mais direto ao ponto de cultura de comunicação de baixo ou de alto contexto, também essa comunicação. E é interessante porque esse modelo é muito relacional. Ou seja, você pode parecer, para um polonês, o brasileiro pode parecer muito de alto contexto, ou seja, uma comunicação muito mais sofisticada, com camadas, você precisa ler um pouco o ambiente, o que não é dito, porque as mensagens não são muito explícitas, mas ao mesmo tempo o brasileiro pode ser visto como uma cultura de baixo contexto pelo, por exemplo, o japonês, que é ainda mais alto contexto. Então é muito interessante que existem essas relações, né? E onde se encontrar. Muito interessante. Como eu já participei do programa e ele já tinha 10 anos de existência, né, todo esse treinamento já contava com um repertório, né, muito grande, e uma das coisas que fazia parte era o compartilhamento de inúmeras histórias que aconteceram em programas prévios na Índia e em outros países. Então, para te dar um exemplo, eles compartilham uma história que me marcou muito. Um programa que foi, não sei se era para a Nigéria, acredito que seja na Nigéria, um país na África, onde a equipe estava lá durante um mês e o programa final deles era a promoção de um evento dentro do teatro de uma universidade. E aí a equipe super dedicada, né, fez o programa para promover o tal evento, colocou cartazes, emitiu e-mails, enfim, anúncio no rádio, etc. e tal. Uma baita preparação para eles fazerem esse evento final, que contava, sei lá, esperava umas 100 pessoas como audiência. Suponhamos que o evento estava marcado para as 7 horas da noite. 7h30, para combinar com o nosso horário aqui, que estava agendado. 7h30 da noite. Chegou às 7h30 da noite, o pessoal da cultura pouco, ou seja, principalmente os europeus, fala, galera, vamos começar. Tinham 3 pessoas na audiência. Não, mas a gente não pode começar, não tem ninguém aqui. E aí o pessoal local dizendo, não, vamos esperar. E começou a ter uma briga, como eu falei, às vezes é mais difícil você lidar com o pessoal do grupo do que com a cultura local. Começou a ter uma briga sobre se eles deveriam começar ou não. E isso foi ficando cada vez mais atrasado no início do evento, e a audiência foi enchendo.
Resumo da história. 3 horas depois, tinham 300 pessoas na audiência e foi quando eles conseguiram começar o evento. Ou seja, se o brasileiro se atrasa muito, existem culturas muito piores, né? E isso é um desafio, né? Porque você ser pontual, para alguns, é uma falta de respeito tremenda, né? Eu estava vendo a live que você fez com o Daniel Caputo, que é um grande amigo, trabalhei com ele durante anos e agora ele está morando nos Estados Unidos, e um dos trechinhos que você publicou tem a fala dele mencionando sobre essa pontualidade americana. Então a pessoa entra com 1 minuto de atraso numa reunião, ela pede desculpa. O brasileiro, se você entrar com 5 a 10 minutos, é aceitável. E ainda assim você não vai direto ao ponto. Você, né, fala de uma coisa ou outra antes de você entrar no assunto pauta da tua reunião. Agora, 3 horas, até pra gente atrasildo aqui latino-americano, é too much. É verdade, esse é relacional, exatamente. Então, americano, estadunidense, brasileiro e nigeriano ainda. Então, teria ainda essa escala. Eu acho que é Nigéria, tá? Nigerianos, por favor, não me condenem. Mas acho muito interessante que você mencionou sobre essa experiência, porque eu realmente acredito muito, e por isso temos essa conversa, esses pontes culturais, no poder do repertório. Se você sabe que tem culturas que, por exemplo, são mais pontuais, e, por exemplo, como uma cultura estadunidense, e você vai organizar uma reunião lá, você já se pode antecipar e se programar para isso. E de outra forma, também, se você sabe que lida com uma cultura africana, não temos certeza do país agora, mas temos uma cultura africana onde sabemos que eles precisam, assim, gostam de atrasos, assim, trabalham dessa forma, também podemos nos adaptar. Então, eu acredito muito no poder do repertório. Quanto mais sabemos sobre outras culturas, nós podemos nos adaptar. Aqui vejo que a Eliane entrou. Boa noite, Eliane, tudo bem? Beijo, um abraço. Estou vendo algumas pessoas queridas aí na chamada. Exatamente. Então, pessoal, aqui queria também deixar um recado para todos vocês. Se vocês têm algumas perguntas para Felipe, aqui para nosso convidado especial, por favor, façam perguntas. Depois da nossa live, vamos fazer todas as perguntas, direcionar para o Felipe também poder responder, porque a ideia aqui também é aprender o mais possível, o que podemos aprender e perguntar ao Felipe. Então, por favor, sejam aqui abertos e podem perguntar. Então, muito obrigada por compartilhar. Você queria também comentar algo, mas eu te interrompi, desculpa. Não, já não lembro. Eu acho que eu dei o exemplo, né, dos nigerianos e eu ia comentar algo a mais sobre a experiência na Índia. Mas segue no seu roteiro da próxima pergunta. Legal. Mas muito obrigada por compartilhar. Acho super importante que você mencione esse exemplo. E então entendemos que temos, assim, como você comentou, que teve esse treinamento de 3 meses e depois você foi para a Índia. E conte agora como foi essa experiência na Índia. Como foi? Porque imagino que também a geografia, tudo foi diferente. Eu nunca visitei a Índia, então para mim é um continente, um país ainda totalmente desconhecido, assim. E como foi? Como foi essa experiência no voluntário, trabalhando lá com cultura local, com outras pessoas do grupo? Como foi? Vou te responder, lembrei o que eu ia dizer. Eu diria que a nossa percepção de mundo, né, que vem da nossa referência cultural, está tão impregnada, né, no nosso comportamento, que às vezes é difícil abrir mão dela. Né? Esse caso da pontualidade. Né? Para uma pessoa que tem a pontualidade como norte para todos os seus compromissos, você se atrasar 1 minuto que seja é algo inaceitável. Né? E às vezes é difícil ter diálogo quando você se encontra num ambiente onde isso é extremamente relativo. Eu não sou das pessoas mais pontuais, e eu lembro que recentemente estava conversando com uma amiga, que inclusive é do Toast Masters também, e ela falava, se eu marco de ir para o samba com as minhas amigas, e eu digo que eu vou passar na casa dela às 9 horas, se eu chego embaixo do prédio dela às 9 e ela não está pronta, eu vou embora e deixo ela lá. E aí eu falo para ela, mas, ou seja, você está dizendo para sua amiga que é mais importante ela estar pronta às 9 do que você passar um tempo com ela.
Eu relativizando a pontualidade aqui, tá? Ou seja, se fosse Bom uma reunião de ponto. trabalho, eu Bom poderia ponto. até aceitar a sua perspectiva. Mas no momento de diversão, você pode relativizar isso, né? Que, na verdade, você está no samba para estar com as suas amigas. Se uma se atrasar um pouquinho, tudo bem. Ah, mas... Aí a Liana dizendo que eu sou muito, que é muito pontual e se irrita. Ah, mas o meu tempo vale ouro. Poxa, mas o seu tempo é para estar com as amigas. O samba não vai começar às 9h30. E se está marcado para 9h30, você sabe que vai começar às 10h30. Então, nesse contexto, a pontualidade talvez não faça tanto sentido. Enfim, deixa eu voltar para a Índia. Você quer comentar Mas eu alguma vou coisa fazer, sobre isso? eu queria adicionar, porque eu me identifico um pouco, porque como na Polônia também somos muito rígidos, mais perto da Alemanha, então imagina a pontualidade alemã, assim. E eu me lembro que para mim foi difícil essa questão de tempo, porque para mim eu fui também ensinada sempre que é respeito. Então, por exemplo, para mim, como uma polonesa, para mim, o tempo, se eu marco com uma pessoa às 9, né? E contexto pessoal, não trabalho, porque trabalho, Uhum, claro, é mais. é Mas diferente. até o contexto mais pessoal, por exemplo, namorado, assim, amiga, né? E eu combino, olha, podemos combinar às 9? E ele tá bom, combinamos às 9. E a pessoa aceita esse horário, sim, também. E eu, por exemplo, como que combinei, eu paro de fazer tudo, eu não faço nada, às 9 horas, eu já organizo o meu tempo da forma Uhum, que eu já espero essa pessoa, então eu já não faço mais nada, não termino nada, eu às 9 horas já estou pronta e esperando essa pessoa. E quando uma pessoa, por exemplo, atrasa, por exemplo, porque aqui pontualidade tem tudo a ver também com a infraestrutura da cidade. Claro que São Paulo é uma grande cidade que é difícil estar pontualmente, muitas é vezes. verdade. E não por causa da má vontade da pessoa, mas pela infraestrutura da cidade, né? Mas quando uma pessoa, por exemplo, atrasa e não dá nenhuma notícia, olha, eu vou atrasar porque estou no trânsito, por exemplo. Eu fico um pouco ofendida, mas por que você não avisa? Eu estou aqui, eu estou dedicando o seu tempo, eu já parei tudo, estou aguardando você, eu quero assim Então, da minha perspectiva, assim, como polonesa, para mim foi mais questão de respeito, assim, se nós Avisar faz toda a combinamos. diferença. Exatamente, avisar, olha, não posso sair mais tarde, e para mim já é suficiente, porque eu sei que essa pessoa vai chegar mais tarde e já estou Sim, tranquila. claro. E aqui já me virei mais brasileira, porque aqui também eu fico mais flexível com o tempo, mas no início para mim foi mais complicado. Mas queria ressaltar isso, que perspectiva um pouco diferente, então queria também mencionar a Claro. outra perspectiva, falando sobre o tempo. Mas agora voltando assim e falando sobre Índia, me conte, Índia. por favor, quais foram. Vamos lá. Como eu comentei, nós só sabemos qual é o projeto uma semana Uhum, antes. Então, uma das coisas que causa mais medo é que, por se tratar de um trabalho voluntário, você sabe que você vai passar um mês exercendo funções que não tem nada a ver com o teu trabalho regular. Então, você tem muito medo sobre como é que eu vou colaborar para um projeto que vai durar um mês, né? E isso acontece não só em trabalho voluntário overseas, né, em outro país. Acontece qualquer trabalho voluntário. Às vezes você vai distribuir sopa, né, para moradores de rua, você pode se perguntar, mas eu não sei cozinhar. Como é que eu colaboro? Então, isso é uma preocupação de todos os participantes. Era uma preocupação muito grande minha. E isso piorava porque você só sabia o projeto uma semana antes. Então, uma semana antes, te enviavam um documento que eles chamam de SOW, né? Que é um documento, um contrato de prestação de serviço. E ali tinha um pouquinho o escopo do trabalho, ou seja, uma equipe da IBM, que não fazia parte do nosso grupo, acordava, né, afinava os, as cláusulas desse contrato com as ONGs locais, e você tinha contato com esse documento, e você fazia uma videochamada como essa com um dos representantes dessa ONG, né? E aí eu descobri que eu iria trabalhar, assim como eu trabalhei com a Gran Vicas, que era uma ONG que na época já tinha 40 anos de operação dentro da Índia. Eles estavam localizados numa cidade chamada Bhubaneswar,
Bhubaneswar tem 1 milhão de habitantes, fica no leste indiano, é capital de um estado chamado Odisha. Então, uma cidade, principalmente capital de um estado, com 1 milhão de habitantes, para a Índia, é equivalente a 10 mil habitantes no Brasil, né? Então, não é nada, não é nada, é uma cidade pequena. Mas o trabalho deles era e é tão robusto que eles já estavam lá há 40 anos, continuam em operação até hoje, e eles focam em vários projetos, mas principalmente prover saneamento básico para as tribos do interior de Odisha, né? Eles têm alguns projetos em outras tribos, em outros estados, mas são milhares de pessoas impactadas pelos projetos deles nas tribos de Odisha. Ou seja, qual é a situação das tribos? Índia, como um todo, é um país pobre. Odisha é um estado muito pobre, que fica no leste indiano e é afetado por muitas tempestades, né, na época das monções. Então, eles são afetados por muitas enchentes, ciclones. Todo ano existe esse próprio cenário. E dentro dessas tribos, né, existe uma diversidade de castas, né, é um problema, né, uma particularidade, eventualmente um problema, uma particularidade da cultura indiana, e essas castas também, né, são separadas em classes sociais. Então, dentro de uma tribo, o que eles chamam de tribo não é o que a gente entende por tribo, né? Quando a gente fala tribo no Brasil, a gente associa com os povos originários indígenas, e a gente tem uma comunidade coesa, que todo mundo se entende, não tem muita hierarquia, e todo mundo se ajuda. Lá não, né? O que eles chamam de tribe é um grupo diverso, né, com classes sociais diversas. E um dos problemas fundamentais que todas as tribos encontram é o saneamento básico. Então, é uma realidade muito semelhante ao que a gente tem no Nordeste brasileiro. Ou seja, as mulheres, principalmente, ainda tem esse recorte de gênero, precisam caminhar longas distâncias para encher potes de água e levar para sua casa, e essa água que está armazenada num jarro ou em alguns jarros vai ser água para beber, para tomar banho, para cozinhar. Isso, né, ocasiona muita contaminação, e isso impacta nas estatísticas de quantidade de crianças que faltam à escola, ou que sequer estudam porque precisam ajudar, né, na renda familiar, ou porque estão doentes, né? E também tem esse recorte de gênero, as mulheres que são responsáveis por fazer esse trabalho, e não os homens. E isso causa inúmeros problemas de saúde, de educação, de profissionalismo, e impede, né, o desempenho socioeconômico de inúmeras comunidades. Então, se você quiser fazer pergunta, me interrompa, porque eu estou aqui disparando. Não, por favor, comente, porque eu fico muito, muito interessante toda essa questão também sobre a questão social na Índia, é super interessante. Então, por favor, continue. Aqui eu... já fica uma dica aqui. O fundador dessa ONG, a Gram Vikas, e se escreve G-R-A-M, Vikas com K, não tem muito mistério como se escreve Gram Vikas, chama-se Joe Madiat. Tive o prazer de conhecê-lo, um homem demorado, inteligente, sensacional. Ele tem um TED Talk. Então, se você eu tive prazer também assistir. Hoje assisti. Você muito assistiu? interessante. Assim, muito interessante. Better Toilets, Better Life. Exatamente. É o título do discurso dele. Ou seja, basicamente ele conta um pouco da história da Gram Vikas, o que eles fazem, e ele envia a mensagem, né, que para alguns países é mais relevante você ter banheiro do que você ter tecnologia, né? É a mensagem final dele. Então, isso, né, para a gente que mora no Brasil, um país super desigual, com certeza, fala muito, né? Mas, enfim, retomando. Na Índia, isso acontece não só no interior, mas como nas cidades também, existe um problema de defecar em público. Eu fiquei muito impactado sobre isso depois que eu fui para lá. Existe um programa governamental chamado Defecation Free. As pessoas fazem as suas necessidades número 2 ao ar livre. Chegam no cantinho, se agacha e resolve. Então você imagina isso no ambiente rural, né? Existe história de ataque de tigre, porque a pessoa foi na floresta de noite, né? As histórias de contaminação, como eu já falei, por causa, né, da dificuldade de acesso à água.
Então, em algum momento que o Joe Madiati e alguns amigos fundaram a ONG, foi porque houve uma grande tempestade lá em Bhubaneswar, e eles saíram do sul da Índia para prestar socorro a essa grande catástrofe ambiental. Eles eram universitários, assim como já aconteceu catástrofe no sul, em Petrópolis, pessoas vêm de outros estados para, né, fazer trabalho voluntário. Assim aconteceu com o John Madiati e alguns amigos, e eles acabaram nunca saindo de lá, fundaram Vivicas, e até hoje eles desenvolveram, né, esse trabalho que tem prêmios internacionais de ONGs, e eles fazem um trabalho incrível com as tribos. Só que eles não fazem só, né, esse trabalho de saneamento. É um trabalho complexo. Primeiro, você precisa convencer a tribo a participar do programa. O que também imagino que não seja fácil. Não é fácil, às vezes demora 5 anos. Eles colocam uma pessoa morando na tribo para costurar essa política dentro de todos os membros de todas as castas. Então, depois que você tem a adesão de 100% das famílias dessa tribo, todo mundo colabora financeiramente, né? O que pode colaborar mais, colabora mais, o que pode colaborar menos, colabora menos. Eles criam comitês com a presença de homens e mulheres, ou seja, eles trabalham com a inclusão de gênero dentro da tribo. Eles ajudam as tribos a se organizarem politicamente, né? Eles criam comitês, por exemplo, comitês financeiros, as tribos começam a ter um fundo de reserva. As pessoas que eventualmente não trabalham, elas recebem treinamento profissional como pedreiros para construir os próprios banheiros, e eles descobriram que construindo banheiros comunitários não funciona. Então, eles não funciona? Mas por quê? Por quê? Até curiosa, fiquei curiosa. Por quê? Por causa da sociedade? Não dá certo. Ninguém não sabe quem cuida, ninguém cuida. Deixa que eu deixo, né? Aquela não coisa. É meu, então é do outro. Ou então quem tem mais poder pode monopolizar. Mas a grande questão é que nas tribos, né, eu falei desse problema da defecação em público, as pessoas sequer têm o conceito de banheiro. Elas não sabem o que é um banheiro. Então o problema é muito profundo, né? Então o projeto, eles constroem 3 bicas em cada casa. Uma para beber, uma para cozinhar e uma para tomar banho. Todas as casas vão ganhar um encanamento. Então eles dão profissionalismo, eles criam comitês, eles unem a tribo, eles trabalham com a equidade de gênero e eles, né, são encarregados, né, tem fomento do governo também, e são encarregados de conseguir essa fonte de água, criar uma cisterna para alimentar a comunidade. E isso impacta profundamente, como o Joe Madiati fala no TED Talk dele, né, isso melhora a qualidade de vida, até 80% de melhora nos níveis de doenças, como diarreia, né, que impactam ali em morte infantil, etc. e tal. Eles causam uma disrupção extremamente profunda na vida daquelas pessoas. É muito interessante. Ainda somente vi que a Elaine perguntou sobre TED. Então, para as pessoas que nos assistem aqui, eu vou mencionar. É Joe Madiati. Não sei se pronuncio bem. Madiati. E é Better Madiati. Então, Better Toilets, em inglês, esse discurso em inglês, Better Toilets, Better Life. Depois eu vou também mencionar sobre esse TED Talk na descrição dessa live, para pessoas poderem também assistir, porque eu acho super interessante. Eu assisti hoje e eu fiquei muito impactada, porque eu não tive esta consciência. Como eu nunca fui para a Índia, claro que todo o meu conhecimento que eu tenho é dos livros, de programas, mas nunca ao vivo. Então, eu fiquei muito impactada por essa informação. Então, obrigada por compartilhar. Imagino que também, conhecendo a realidade do outro também, nós podemos nos imaginar que essa comparação, que para eles é mais importante ter banheiros do que tecnologia, né? Isso já impacta muito, né? E fala muito sobre a sociedade em nível. E no seu caso, no caso do programa de vocês, qual foi, como praticamente, na prática, como foi a sua experiência lá? Então, fizemos essa videochamada com um diretor, que ainda é o diretor lá, o Lib. E chegando lá, como são 4 semanas, um mês inteiro, a primeira semana você assina esse contrato, né, de prestação de serviço, e nas outras 3 semanas você produz
entrega o que você produziu. A maior dificuldade deles na época era com a gestão da ONG, né? Então eles tinham dificuldades, por exemplo, com os treinamentos dos empregados, né? Eles tinham desafios com relação ao controle financeiro, né? O controle dos custos, né, da ONG. Tinham dificuldades com relação a como armazenar as informações de cada gerente de projeto. E aí foi muito enriquecedor culturalmente, porque além do convívio com todo esse grupo, né, multicultural que eu tive, dos idemistas, tudo bem? Tudo bem. Eu trabalhei um mês inteiro com os 20 anos. Né? Então era muito curioso ver a maneira deles trabalharem e é muito foi muito inspirador para mim. Primeiro porque era uma ONG que, apesar de todo o programa de gestão deles, por exemplo, cada gerente de projeto arquivava os seus documentos num Google Drive diferente. Então, se você quisesse saber dados de uma iniciativa ou da outra, você não tinha como acessar, né, livremente. Existia uma diversidade ali onde tinham pessoas que tinham conhecimentos muito relevantes para o trabalho da ONG, mas elas não sabiam nem ler e escrever. Gente que nunca tinha conseguido, não ligava um computador, por exemplo. Não sabia onde ligar. Então tinha um cara lá chamado Waterman. Ele era excelente em descobrir aonde tinha água. Então ele ia para uma localidade geográfica e ele ajudava o pessoal a mapear aquilo, e isso é fundamental para o trabalho de saneamento da ONG. Só que esse cara, ele era iletrado. Né? Então, como é que você faz a gestão do conhecimento de um trabalho que está sendo desenvolvido há 40 anos, né, para que ele continue por mais 40? Como é que você coordena o trabalho de gerente de projetos, né, que estão tratando de implementar conectividade nas tribos? Como é que você coordena o gerente de projetos que está trabalhando o tema de profissionalismo, ou o outro que está tentando arrebanhar novas tribos para implementar, né, novos projetos em novas localidades? Então, a gente conseguiu, no final, entregar um documento de 60 páginas, né, criar um website para eles, onde fizemos inúmeras sugestões, né, análise SWOT da ONG, com o que eles poderiam fazer diferente com a arrecadação de fundos, o que eles podiam fazer diferente com relação a treinamento dos empregados. Então, a gente elencou alguns treinamentos gratuitos, online, a gente indicou para cada um dos empregados o que seria interessante, o que seria mais crítico para cada um deles aprender, né, como é que eles poderiam gerenciar os arquivos, propusemos algumas ferramentas como gestão financeira e assim por diante. Então, no final das contas, deixamos inúmeras sugestões que foram, tenho certeza, porque tive, né, feedback deles, relevantes para eles, e da minha parte foi muito enriquecedor, como eu falei, muito inspirador testemunhar como eles trabalham, porque o trabalho é muito nobre, né? Com então certeza. Tem pessoas ali que poderiam estar ganhando mais em outro trabalho, mas a vida deles é Granvicas. Então fui inspirado, né, pela paixão e pela nobreza do trabalho que eles realizam, com a seriedade que eles realizam o trabalho. Vou dar um exemplo. Assim que a gente voltou, teve uma tempestade lá que várias tribos ficaram desabrigadas. E eles mobilizaram toda a ONG. Tipo, para tudo, todo o trabalho administrativo para, e vamos lá prestar o socorro para essas comunidades. Opa, lindo. Então, assim, até me emociono comentar, porque eu fiz amizades com eles, né? E até hoje eu tenho contato com algumas pessoas. Mas o que eu queria dizer, um dos problemas culturais que eu observei lá é com relação à hierarquia, né? A sociedade indiana é extremamente hierárquica. Então, o diretor, que tem uma educação britânica, ele falava, cara, é muito difícil eu reunir as pessoas numa sala e pedir opinião sobre como resolver um problema A ou B. As pessoas não comentam, não falam, não verbalizam. Então, se você quiser entender quais são os desafios de cada um deles, você vai ter que fazer reuniões privativas. E assim aconteceu. Um a um. E aí, um a um. É. Então, a gente pegou cada gerente de projeto, marcava uma reunião,
e ali com o braço direito e esquerdo deles, perguntava o que eles faziam, quais eram os principais desafios, o que eles achavam que eram as melhores soluções, mas para retirar essa informação deles, a gente tinha que meio que garantir que ela não ia vazar daquela sala, entende? Com E certeza. isso foi muito interessante, porque você percebe que é mais forte do que eles. Né? Com... São pessoas extremamente capazes no que eles se propõem a entregar, mas eles não conseguem operar ou se relacionar da maneira que para a gente é extremamente normal. Né? Até 70% dos negócios internacionais falham. A inteligência cultural é a chave para desbloquear o potencial dos negócios globais. No mundo dos negócios internacionais, me envolvi profundamente com trade finance e desenvolvimento de relações comerciais estratégicas, contribuindo significativamente para o sucesso de projetos colaborativos. Este curso é uma oportunidade única para enriquecer sua visão de mundo com insights práticos e transformadores, capacitando você a fazer diferença no seu negócio. Junte-se a mim na exploração do mundo da inteligência cultural e abra as portas para um futuro de sucesso nos negócios internacionais. Mas olha só, Felipe, que interessante, porque aqui com esse exemplo que você deu agora, com essa questão de hierarquia, que você precisava conversar um a um, se precisava conversar um a um, olha só que se dá para perceber que é um trabalho voluntário, tem esse benefício mútuo. Vocês ajudam a sociedade, assim, numa extrema pobreza, assim, que necessitam muita coisa. Então, vocês com sua expertise, com seus conhecimentos, ajudam. E também vocês desenvolvem muitas habilidades, principalmente nesse exemplo, soft skills, como conversar com as pessoas, como Total. convencer as pessoas para falarem com você, porque assim, se você não sabe qual é o problema, como você resolve? Então eu vejo que uma experiência que beneficia os dois lados, não somente um que vocês vão e ajudam lá o que é propósito, uma proposta, mas também qual rico é para nós, para vocês que ajudam lá. É incrível assim. É tão forte que quando você volta do programa, o seu gerente recebe um e-mail, né, dizendo para ir devagar, porque existe ali um período de mais ou menos um mês onde a gente fica meio avoado, né? A gente é tão impactado, né, pela natureza da experiência que a gente não consegue simplesmente voltar para casa e começar a trabalhar normalmente. Né? Você começa a se questionar sobre o seu propósito na vida, né, sobre o seu legado para o mundo, e isso é tão forte no programa que esse e-mail já é padrão para os gerentes, e realmente eu passei por isso. É muito lindo. Eu acho que ainda tem um passo mais, não somente proposta, mas também o propósito seu, mas também qual a realidade. Porque eu vivo a minha realidade, assim, na Polônia, no Brasil, na Inglaterra, na França, na Alemanha. Sim. E quando eu entro numa realidade totalmente distinta, eu começo a ter maior empatia também pelo outro. Então, eu saio de uma posição de julgar o outro porque é diferente de mim, porque normalmente a nossa mente tem essa predisposição de julgar, é diferente de mim, eu estou acostumado com com a minha vida, então a pessoa que faz diferente, ela não sabe fazer, eu julgo. E aqui você saindo da sua realidade, indo para totalmente outra, você realmente adquire, a meu ver, também humildade, e assim, de ver que realidades são diferentes. Muito bacana isso que você está falando, porque apesar da gente chegar lá e colaborar, né, com questões que para a gente são básicas, né? Quando você trabalha numa grande corporação, você tem acesso a um canal de comunicação, uma plataforma de treinamento, são básicas. E apesar deles enfrentarem desafios com temas dados como básicos de gestão,
o que eles conseguiam produzir com os recursos e a mão de obra que eles tinham é impressionante. E eu não sei se, de repente, com toda a estrutura que uma empresa que tem recursos quase infinitos tem, conseguiria entregar a qualidade de trabalho que eles entregavam e continuam entregando. Então, isso que você está comentando é muito poderoso, porque realmente muda a nossa perspectiva de mundo e traz muita humildade para nossas vidas mesmo. E a gente passa a enxergar de maneira diferente o que é qualidade. E aí eu vou conectar com a minha experiência nos Estados Unidos, que eu cheguei lá, né, vivi 2 anos e meio como estudante, fiquei 2 anos e meio como estudante. Então, eu era um cara que eventualmente estava ali cumprindo um trabalho, né, dado ou rotulado como subemprego, mas que eu falava 3 idiomas, né, eu era formado em filosofia, tinha uma vida confortável de onde eu vim, e eu não estava lá por necessidade, eu não era nenhum refugiado. Então, quando algumas pessoas me distratavam, né, eu olhava para a cara delas e pensava, coitada, ela não faz a mínima ideia de quem eu sou, né? Então, eu cheguei na Índia achando, né, que eu ia encontrar um cenário muito precário e, pelo contrário, né, eu vi que eles tinham muito para me ensinar, né, dentro daquele contexto de vida deles e do modo de trabalho que eles tinham. Então, realmente, quanto mais a gente amplia a nossa diversidade cultural com vivências, né, profundas, quanto morar alguns anos ou fazer um trabalho voluntário por um mês, mais a gente consegue se colocar no nosso lugar, digamos assim. Com certeza, eu adorei esse exemplo. Aqui está Tina Síria comentou que esse tipo de experiência mudam vidas, não é mesmo, Messias? Sem sombra de dúvida. E como o tempo passa, eu ainda tenho algumas perguntas e também vejo que aqui temos também perguntas. Vamos responder essas perguntas, sim, vamos deixar um tempinho para responder. Mas eu ainda queria voltar um pouco, porque falamos sobre a diversidade cultural. O Felipe também é celebrante de casamento, celebrante bilíngue. E eu tenho curiosidade, assim, já que como você participou nesse programa, já viveu na Índia, você já participou ou fez algum casamento na Índia ou indiano? Fico muito curiosa se você já tem essa experiência. Não, adoraria. Inclusive é interessante essa pergunta porque quando eu estava lá, alguns grupos viajaram durante o final de semana, eles viajaram para outras localidades da Índia. Eu não fiz essas viagens. Inclusive eu tinha um amigo que eu não via há 10 anos e morava na Índia, eu tive o prazer de encontrá-lo. Mas esse grupo que viajou, numa dessas viagens, eles estavam num hotel que estava tendo um casamento, indiano, obviamente, e eles foram convidados e participaram do casamento. Eu não tive esse privilégio. Mas eu fiz amizade com um dos integrantes da Grand Vickers, que é meu amigo até hoje, e ele me convidou para o casamento dele. Inclusive, eu não pude ir, mas a história do casamento dele é muito interessante. Eu tive o prazer de ir jantar com ele e a noiva dele na época. Ele é cristão e a noiva era hindu. E ele já namorava há muitos anos. Então foi um jantar ótimo, a gente se deu super bem, inclusive ele parece comigo. E quando eu voltei, alguns meses depois, ele disse que terminou o namoro e eu fiquei sem entender. E ele me comentou que quando eles pressionaram para realmente casarem, as famílias não autorizaram, né, porque eles ainda viviam dentro desse ambiente onde os casamentos são arranjados. Ou seja, seria uma desonra para ele e para ela casarem sem a bênção de suas respectivas famílias. Eles romperam e, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos depois, ele casou com uma outra mulher, que sim, cristã como ele, e me convidou para o casamento. Infelizmente eu não pude ir, mas até onde eu sei continuam casados. Mas está aí um exemplo de diversidade cultural também. E não consegui celebrar nenhum casamento indiano ainda. Seria extremamente interessante, eu adoraria.
Com certeza, mas que interessante, realmente. E com relação, porque também eu adorei o seu vídeo que você gravou sobre cultura de manga e coco. E você já teve essa experiência no caso, porque nós falamos que a cultura de manga é como brasileiro, por exemplo, é mais macio fora, tudo bem, como está essa relação, conversa com o outro. E coco é mais duro fora, sim, então é mais direto, não é tão amável assim, é mais concreto. Então, você já teve essa experiência em um dos seus casamentos que você já fez, já realizou? Eu adoro essa metáfora que você faz. E tive, mas ao revés. Tem 2 casos onde eu casei um holandês e uma brasileira, e Opa! também um americano com uma brasileira. Em ambos os casos, os gringos é que eram manga, bem suaves por fora, e os brasileiros é que eram bem, bem duros. Então, é interessante, porque eu faço uma reunião com os casais para conhecer a história deles antes, e às vezes você espera que, né, o estrangeiro vai falar menos, ou vai ser mais resistente às suas piadas, e nesses exemplos foi ao contrário, né? As brasileiras eram tímidas ou mais recatadas e fechadas, e os gringos super piadistas, super comunicativos. Então, é sempre surpreendente a gente lidar com culturas diferentes, e até quero aproveitar, já que a gente está quase terminando, te agradecer mais uma vez pelo convite, porque eu acho que dentro da minha função, né, eu faço casamentos em geral, mas foco no nicho bilíngue, né, que geralmente é o casamento de um estrangeiro com uma brasileira ou um brasileiro. E eu acho que alguém que não só fala um idioma, mas tem vivências internacionais, agrega muito valor, não somente para a contação de história, né, durante a celebração, mas para entender a realidade do casal, poder brincar com essas diferenças culturais. E eu tenho muito prazer, né, de cumprir essa missão de ser celebrante social de casamento e atuar nesse nicho bilíngue. Obrigado, Juliana. Não, eu que agradeço, Felipe. Eu queria também deixar aqui um convite para todas as pessoas que assistem essa live agora ao vivo e depois, que realmente essas experiências de fazer voluntariado em outro país, conhecendo outra cultura, é muito enriquecedor. Tem várias organizações que fazem, até mesmo que o Felipe hoje mencionou o Grão Vicas. Eu também vou deixar depois o nome dessa organização, dessa ONG lá na descrição. É super enriquecedor e também muito profundo, porque a pessoa vê que a realidade do outro pode ser totalmente diferente. Então, isso eu queria deixar como convite para todas as pessoas que buscam entender melhor o outro, buscarem essa oportunidade de fazer voluntariado fora. Agradeço novamente, Felipe, muito obrigada. E eu queria ainda deixar uma palavra para você, porque assim, como você já trabalha com casamentos, como as pessoas podem falar com você? Quais são os canais onde eu quero aqui, eu vou casar daqui a pouco, preciso um celebrante. Como encontrar você e como podem conversar com você? Então, também acho importante mencionar. Reconheço que o meu Instagram está um pouco out of date, mas através do Sandim Celebra existe um link onde você encontra o meu contato, né, e a gente pode falar sobre isso. Estou com a agenda aberta de 2024, de 2025, e se você está casando, o Sandim Celebra. Ai, com certeza, quando eu casar, eu já sei onde ir, porque o meu sobrenome Felipe, eu preciso casar com um brasileiro, porque o meu sobrenome é tão complicado. Pegrovic, falei certo? Muito bom, Eu errei parabéns. no vídeo que eu gravei, mas eu sabia falar, só falei errado na hora. Não tem problema, mas novamente, Felipe, muito obrigada pela sua disponibilidade de tempo. Eu não quero tomar o seu tempo, nós combinamos uma horinha, mas agradeço. Fica à vontade. Obrigada a todas as pessoas que participaram nessa live. Eu vou deixar aqui também mais informações para todas as pessoas interessadas, tanto no voluntariado quanto no trabalho do Felipe. Eu vou deixar o contato para ele também. E desejo boa noite a todos e convido para a próxima live do ciclo
pontes culturais. Na semana que vem, na segunda-feira, eu convidei uma ucraniana que vive no Brasil e falaremos sobre a Ucrânia, sobre as diferenças culturais entre os ucranianos e os brasileiros. Uma ucraniana que mora há muitos anos, fala muito bem português, então tenho certeza que vocês gostem também. Então, muito obrigada de novo, Felipe. Você gostaria ainda, última palavra para final? Não, eu achei que passou muito rápido, eu estava esperando as perguntas, mas eu vi alguns comentários. Obrigado a todo mundo que participou, obrigado pelo Isso. convite, Angelina. Se você tiver tempinho, podemos até responder. Eu somente não queria atrapalhar a sua Podemos, agenda. Podemos? Ah, vamos, perfeito. Então, vamos tem nessa. perguntas sim. Eu sou Aqui tem uma brasileiro. pergunta. Ai, que bom. Eu já fico meio tensa porque não quero atrapalhar, mas que bom. Então, temos aqui uma pergunta da Elaine. Qual foi a situação mais inusitada que você enfrentou por lá, Índia? Inusitada. Olha, eu tive sorte. Eu não passei por nenhuma situação muito constrangedora, não. Mas comer com a mão é complicado. Pra Eu vi gente, o vídeo, é verdade, o brasileiro, vídeo. a primeiro momento que você está ali com um prato de comida na sua frente, né, ou com uma folha de bananeira, como está no vídeo, e você não vai usar um talher, você vai botar a mão naquele arroz, naquele legume e colocar na boca, é uma estranheza muito grande. Inclusive, há uns 2 semanas atrás, eu pedi comida indiana com uma amiga e falei, vamos comer com a mão? Eu coloquei a mão na comida e ela não conseguiu. E aí, para não causar um constrangimento, a gente pegou os talheres. Mas isso é bem complicado. Existe uma técnica, né? Você não faz um montinho e você empurra com um dedão para dentro da boca. Você não joga a mão, você empurra com ele. Só que Opa, requer uma prática, né? E aí você vai se babar e isso acaba sendo bastante inusitado. que interessante. Nunca comi, realmente, nunca comi. E vi esse vídeo, eu fiquei até. Você estava já lidando bem com a comida, assim, dessa Já forma. estava normal já. Ai, legal. Então, essa foi a pergunta da Elaine, mas temos outra do AP Blum. Como é a relação das ONGs com o poder público e sociedade? São ONGs locais ou internacionais, em sua maioria? Ah, bom, não posso falar sobre o ambiente das ONGs. A Uhum, Granvicas tinha parcerias com o governo, né? Tanto que eles têm 3 colégios, né? Eles sustentam 3 colégios onde crianças, são colégios internos, assim, né? Por exemplo, eu visitei um colégio, eram 500 alunos que moravam na escola, né? uhum. No final de semana eles podiam ir visitar os pais, ou os pais ir buscá-los. Inclusive, uma faceta do trabalho deles extremamente inspiradora, porque os alunos, existem poucos empregados na escola. Então, os próprios alunos são responsáveis por cuidarem um dos outros, os mais velhos cuidam dos mais novos, por cozinharem, por limparem. É bem interessante. Daria uma outra live só para falar das escolas da Granvicas. Mas existe parcerias com o governo, né? O Uhum. governo dá subsídios para alguns programas. E a Granvicas, sim, possui operações em outros países. Se eu não me falo, em Gana, eles possuem ou possuíam 2 projetos lá da mesma natureza que eles exerciam lá em Odisha. Mas que interessante. Eu não sabia também como funciona. E aqui estou buscando mais perguntas, mas aqui muito agradável estar. Muito obrigada, Tina Síria. Muito obrigada. Obrigado, Síria. Obrigada pelos comentários. Assim, tem mais perguntas, podem ainda aproveitar o tempo, mas não vi mais perguntas, não vi mais comentários, somente esses. Aqui, esse tipo de experiência mudam vidas. Já respondemos também. Opa, então, Com certeza. pessoal, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Felipe, eu com prazer te convido para mais lives, porque tem todas essas histórias que você contou hoje, para mim, abrem muito a mente das pessoas sobre diversidade do mundo, realidade do outro. Eu acho isso muito importante sempre destacar, que nós não somos centro do mundo, que pensamos Sim. muitas vezes. E eu com prazer te convido mais para mais lives. Sim, Vai ser por um favor. prazer. E um último comentário, que talvez faça sentido, é que, apesar de eu ter participado de um programa, perdão, extremamente bem estruturado por uma empresa
né, do porte da IBM, que é onde eu trabalho, essa possibilidade está presente para todos, né? Qualquer um que quiser ter uma experiência de voluntário internacional pode buscar ou diretamente uma ONG, a própria Granvicas tem esse projeto, né? Você tem alojamento e refeição gratuito, e existe até uma entidade, né, ou entidades que coordenam trabalhos voluntários internacionais. Então qualquer um pode ter essa experiência. Inclusive, enquanto eu estava lá, tinha uma britânica que estava lá um mês ajudando a eles a fazer um projeto de levantamento, tipo de pesquisa autorial, tipo o BNDES, eu esqueci o nome da palavra. Quando você tem que, né, identificar quantas pessoas tem de cada gênero, renda, família, etc. e tal. Tinha uma britânica lá fazendo um trabalho desse com eles de maneira voluntária. Então, qualquer um de nós pode ter essa experiência em qualquer momento, basta se voluntariar. Obrigado, Angelina. Muito obrigada, boa noite a todos e até a próxima. Felipe será super bem-vindo na próxima live também. Sim, boa noite. Tchau, pessoal. Obrigado. Boa noite.